Para se começar a falar de spline, eu acho fundamental que a gente conheça as ferramentas que possibilitam vocês criarem as formas de forma livre, né? Você realmente dizer para o software qual percurso, qual path o seu objeto vai ter. Quando a gente vem aqui nas ferramentas, né, do Cinema 4D para spline, você percebe que ele já traz as 6 ferramentas de cara que são responsáveis, né, em orientar a forma livre. Ela já se inicia pela freehand, certo? Mas antes da gente usar qualquer uma delas, é interessante você entender o seguinte, que para que você tenha um controle melhor do posicionamento das ferramentas, ou melhor, do resultado da ferramenta, é legal que você sempre trabalhe com uma viewport fixa. Ou seja, qualquer viewport que não tenha o padrão em perspectiva, né, que é a principal. Então, se por acaso eu crio na perspectiva, vamos selecionar aqui freehand, né? Então, selecionei a freehand e eu começo a criar aqui qualquer forma, ok? Então, deixei dessa maneira. No momento que eu fiz isso, você percebe que eu tenho um elemento aqui na minha tela tranquilamente, porém, os pontos, eles assumem a perspectiva que eu tenho de visualização. Então, no que eu vou rotacionando agora, você percebe que ele está altamente em perspectiva. E assim, na maioria dos casos, se não em todos, isso não é interessante. Então, o ideal é que a gente faça o seguinte, ó, por exemplo, vou deletar, tá? Não vou estar usando aqui meu elemento, tá ok? E aí eu vou, por exemplo, para a vista top, tá? Então, pressionei F2, estou aqui na vista top, e aí eu posso muito bem vir inicialmente na mesma freehand. Então, como o nome já diz, o trabalho dela é muito tranquilo, eu simplesmente preciso estar clicando e traçando um percurso que automaticamente o Cinema 4D vai respeitar e ele gera uma forma para mim. Feito isso, você percebe que depois que eu usei a ferramenta de criação, o meu painel de atributos ele vai se adequar ao objeto criado, dizendo para mim o tipo de spline que foi criado. Boa parte deles assume o padrão Bezier, que é que você possa controlar os pontos juntamente com as suas tangentes, que a gente vai ver agora na sequência, ok? Ele tem a opção logo aqui abaixo de eu fechar o meu spline. Então perceba meu ponto final e meu ponto inicial. No momento que eu seleciono essa opção, vamos só aproximar aqui um pouco mais, lá deixando dessa maneira. Então no momento que eu clico aqui, você percebe que ele vai lá e fecha, né, o meu vetor, a minha forma. Isso é até interessante você visualizar, né, o ato que caracteriza o ponto inicial, né, de meu vetor e o ponto final. Então, nos casos aqui, o ponto inicial sempre vai ser aonde o meu traço é mais claro, né, no caso branco, como você está vendo aqui agora, e o que vai caracterizar o ponto final dele é o tom mais azul. Você percebe que agora, quando eu começo a vetorizar, e o ponto que eu termino, ele fica mais azulado. Então, é tranquilo de você visualizar isso. Fora isso, você tem aqui a opção de como os pontos intermediários vão ser criados. Então, aqui por padrão, e a mais interessante é que seja de forma adaptiva, né? Tem aqui a opção adaptiva habilitada. Então, no que eu vou mudando entre elas, então de forma natural, lá ele seguiu. Se ele não cria esses pontos, você percebe que ele fica bem mais reto. E isso, dependendo do resultado, na maioria das vezes até não é interessante e tal. Então, o uniforme, que ele começa a gerar curvas e respeitando um pouco mais o movimento que eu fiz com o mouse. E eu tenho a opção aqui para subdividir geral, que é basicamente, dependendo da forma, o mesmo resultado. Ok? Então, você tem aqui a opção de largura também, né, para ser aplicada, a densidade, melhor dizendo, e o ângulo que vai ser gerado em relação aos pontos. Então, dessa maneira, a forma livre se comporta. Mas, além disso, você tem outras ferramentas. Então, vamos fechar aqui, vou deletar essa, e vamos partir para a linear. A linear, muito parecida com a freehand, ela gera um percurso, porém ela depende dos meus cliques. Então, no que eu vou clicando, ele vai gerando uma forma para mim, certo? Sempre conectando os pontos de forma reta. É extremamente semelhante ao que a gente encontra na Polygon Lasso Tool, lá no Photoshop, né, a ferramenta de seleção, onde ele cria a seleção a partir de retas conectadas aos pontos gerados no meu clique. Então, nós temos essa estrutura, ok? E já partindo que bem provável vai ser a ferramenta que vocês mais vão usar em relação ao uso do spline, assim,
É a que eu mais uso, é o que muita gente para usar pelo controle que você tem. Você tem a opção aqui agora, deixa eu só voltar, né? Desfiz aqui, melhor vamos deletar logo. Então deletei, que é o trabalho com a Bezier. A Bezier é exatamente a ferramenta de vetorização Adobe. O padrão da Adobe está presente nessa ferramenta. Então quando você começa a vetorizar, o processo é o seguinte: eu crio um ponto, tá aí esse ponto gerado aqui pra gente, e a partir do momento que eu crio o segundo ponto, ao clicar e pressionar, né, eu estou mantendo aqui meu ponto pressionado, dependendo do sentido que eu aplique aqui agora, eu tenho uma curva a ser gerada. Então, assim, para ficar fácil, principalmente para quem não tem experiência nenhuma com ferramentas Adobe, no momento que você arrasta, por exemplo, para o lado direito, a curva encorpa para o lado esquerdo. No momento que eu arrasto para baixo, a tendência é que minha curva suba. E a mesma coisa no processo inverso, no que eu subo com a tangente, a minha curva vai descer. Como se você estivesse dirigindo de ré, né? Jogando para um lado e o corpo do carro indo para o outro. Então, esse controle aqui acontece evidente aqui para gente. E aí, todos os pontos são gerados. Respeitando, né, essas curvas, vou manter aqui próximo e fecho o spline aqui pra gente. Então, fechou, eu já tenho esse controle acontecendo, beleza? Então, muito tranquilo, você percebe que é extremamente semelhante ao que nós vemos lá na Adobe em relação às ferramentas. O que acontece agora é que o objetivo dela é gerar um objeto 3D, tá? E se eu vou para outra viewport, por exemplo, para perspectiva, como eu fiz na viewport top, ó, na perspectiva eu estou com ela vinculada aqui, e eu tenho um pouco mais de controle em relação ao posicionamento, até a própria forma do elemento, para que quando eu vá gerar a extrusão ou algo parecido, eu tenha um controle de modelagem melhor, certo? Então, continuando, vamos voltar aqui para a vista top. Além da Bezier, vamos só jogar ela aqui mais para o lado. Então, tá aqui, vamos botar aqui para o modo Model, tá? Então, por ela aqui mais para o lado, nós temos a sequência aqui das ferramentas, como, por exemplo, o trabalho com a Kubica, a B-Spline e a Ekman. Todas essas ferramentas, elas geram as formas calculando tipos diferentes de curva. Assim, bem pessoal o que eu vou falar agora, mas no meu dia a dia, no meu workflow, em trabalhos que eu venho a desenvolver, essas ferramentas não entram. Não dizendo que elas não são boas ferramentas, ou são ferramentas ruins pra caramba, ou são boas pra caramba, não. São ferramentas que não se encaixam no meu dia a dia, ou realmente eu tive maior controle com a Bezier e a Freehand, por serem extremamente semelhantes ao que a gente tem lá no Adobe. Então, todas essas ferramentas, por exemplo, a Kubica aqui, eu vou gerando novas formas, e a partir do momento que eu tenho 3 pontos, ele já vai criando a curva para a gente. Ele vai calculando mais ou menos essa suavização, né, no momento de gerar a sequência de pontos, a fazer o segmento de reta. A mesma coisa, deu um Enter aqui para confirmar, tá? Com a B-Spline, onde a vantagem é que no momento que eu vou vetorizando, né, por exemplo, eu criei aqui, ele vai gerando essas curvas, depois disso ele tem esses pontos de controle, que aí nesses pontos de controle, dependendo da situação, eu posso muito bem modelar o meu objeto. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no modo Points, dá uma olhada que eu tenho esses pontos evidentes aqui para mim e eu controlo, né, eles aqui e dando o sentido da curva. Você tem esse controle acontecendo de forma bastante nítida, né, vamos dizer assim, ok? Então, algo simples, certo? Mas depende do usuário, tá? Para quem tem mais familiaridade, esse tipo de controle é semelhante a algumas ferramentas de vetorização do Corel. O Corel traz um controle parecido, que você controla de fato o sentido da curva de cara aqui pra gente, beleza? E por último, nós temos a Ekman, que é um pouco semelhante. A diferença é que ela não traz os pontos lá. Eu até, assim, de forma bem grosseira, eu digo que ela traz 80% do resultado que a gente já consegue com a Kubica, né? São questões realmente de adaptações e como a curva é gerada, beleza? Mais um detalhe, falando das ferramentas de forma livre, né? É que essas ferramentas, no momento que ela gera o resultado dela, eles já nascem aqui no modo point de trabalho.
Então esse modo é ele que possibilita, quando é uma forma livre, o ato de que eu posso modelar esse cara depois de cara. Então se eu vir aqui, por exemplo, a primeira forma que eu criei, que foi com a Bezier, ela está no método Point, com a ferramenta de seleção eu posso selecionar esse cara e modelar ele aqui tranquilo, editar minha curva. Então tem um controle da curva legal e tal, vamos dar um zoom aqui, então eu posso trabalhar com ela aqui pra gente tranquilamente, vamos só pôr na Move Tool. Então, ó, trabalhar aqui com o sentido da curva a partir das tangentes, mas isso é assunto para o próximo vídeo, a gente vai entender como é que funciona aí essa modelagem, né, essa adaptação. Então, é isso, formas livres, né, maneiras de você criar as splines de forma livre. A gente termina o vídeo por aqui, próximo vídeo a gente fala das formas pré-definidas do spline e o processo de configuração delas a partir do painel atributos, ok? Então, abraço para vocês e até o próximo vídeo.